Capítulo 686. Criatura do nevoeiro. Estava ficando tarde, e a escuridão rastejou para dentro da sala de pedra, afogando seus cantos nas sombras. Cassie sentou-se imóvel, as linhas graciosas de seu lindo rosto contorcidas por uma profunda carranca. Então, um suspiro pesado escapou de seus lábios. Começou logo depois que entrei no pesadelo, mas ninguém prestou muita atenção no começo. Havia apenas rumores estranhos que chegaram ao templo, parecendo histórias assustadoras que as pessoas gostam de contar quando o sol se foi e a escuridão envolve o mundo. Rumores de uma voz agradável que veio do nevoeiro. Ela cerrou os dentes por um momento. Talvez se a aflição de minha senhora não fosse tão grave, poderíamos ter feito algo então. Afinal, neste mundo, histórias assustadoras, geralmente se tornam realidade. E este era mais ameaçador que o resto, porque tinha a ver com o nevoeiro. Afinal, o Templo da Noite fica na fronteira das montanhas Olou. E da névoa que as envolve. Mas ela estava distante e indiferente, e assim também ficamos distantes. Cassie sombriamente balançou a cabeça e continuou, sua voz baixa e profunda envolvendo a sala e seus 3 ouvintes. Com o passar do tempo, os rumores começaram a mudar. Eles ficaram mais ameaçadores e terríveis, contando histórias de pessoas que ouviram o nevoeiro e desapareceram sem deixar rastro. Naquele momento, os Aelias ficaram preocupados, suspeitando que uma criatura corrompida havia encontrado seu caminho em sua terra. Muitos deles possuíam uma alta afinidade com a revelação, afinal, e podiam senti-la: inquietação, ameaça, perigo. Então, uma sacerdotisa foi enviada para investigar, escoltada por um esquadrão de soldados experientes e acordados. E, ao mesmo tempo, foi decidido que uma adivinhação será realizada. Ela permaneceu por um momento. A adivinhação não mostrou resultado, e a sacerdotisa? Ela não voltou com pistas úteis. Na verdade, ela não voltou. Ela e sua escolta desapareceram sem deixar rastro, como se nunca tivessem existido. Assim como as pessoas dos rumores. Só que, a essa altura, ninguém mais os considerava meros rumores. A jovem cega estremeceu e disse em voz baixa: finalmente, ficamos alarmados. O exército foi convocado e muitos grupos de caça foram enviados para encontrar a criatura. Soldados mundanos, guerreiros despertados, campeões ascensos, os sem olhos, todos estavam determinados a pegar a abominação. Mas, apesar de todos os nossos esforços, falhamos. Como poderíamos pegar o nevoeiro? O rosto de Cassie escureceu. E o tempo todo, as pessoas continuaram desaparecendo. Primeiro 1 ou 2 de cada vez, depois dezenas deles, e então, um dia, encontramos uma vila inteira que estava vazia, não um sinal de seus habitantes à vista. Todo mundo lá, todo homem, mulher e criança, foi levado pelo nevoeiro. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, depois acrescentou sombriamente: e então, as festas de caça também começaram a desaparecer. Soldados poderosos e experientes. Até perdemos um ascendente. A pior parte, no entanto, foi que não havia padrão para os movimentos da criatura. Pelo menos nenhum que pudéssemos reconhecer. Poderia atacar um assentamento muito a oeste um dia e, de repente, levar alguém para o leste no dia seguinte. Era quase como se pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por causa disso, não podíamos jogar todas as nossas forças em um local e encurralá-lo em uma única ilha. E assim, construímos uma armadilha para isso. Tudo o que precisávamos era de uma atração, e eu me ofereci para me tornar uma. A jovem cega balançou a cabeça. É claro que, naquela época, eu não sabia que o demônio do nevoeiro era muito mais astuto e desonesto do que qualquer criatura de pesadelo que eu já enfrentei. Mas eu descobri. Descobri muito em breve. Porque foi quando eu o conheci novamente. E assim que o fiz, percebi que o que pensávamos como uma armadilha para o demônio era, em vez disso, uma armadilha na qual o príncipe da guerra nos atraiu. Cassie cerrou os dentes. Como nossas forças estavam concentradas para formar o cerco, a maior parte do alcance norte permaneceu desprotegida. E assim, deixada sem defensores, uma das cidades foi tomada pelo nevoeiro. 1000 almas se foram. Abatido. Uma carranca profunda apareceu no rosto de Sunni. Ele se inclinou para a frente, perfurando-a com um olhar intenso. O que? Se ele estava envolvido em uma batalha com as forças do Templo da Noite, como o bastardo atacou simultaneamente o assentamento. Ela permaneceu por um tempo, depois disse com uma pitada de incerteza:
Isso. Mordred, ele não era como tinha sido no futuro. Ele ficou mais fraco, de alguma forma. Como se ele não possuísse mais 6 núcleos de alma. Mas, em vez disso, havia 5 criaturas estranhas ajudando-o, como as versões menores da que você matou na ilha de Reconing. Enquanto lutávamos contra o próprio príncipe, as 5 criaturas atacaram a cidade que havíamos deixado desprotegida, matando todos os humanos que moravam lá. Sun Yi recostou-se, atordoado. O que? 5 deles? 5 reflexões? Ele despedaçou sua alma para criá-las, concedendo a cada um núcleo de alma. De repente, um pensamento assustador entrou em sua mente. Não. Não, isso não pode ser. Os detentores do aspecto divino, como Mordred e ele, seguiram um caminho ligeiramente diferente do resto dos despertos. Ao contrário daqueles com aspectos de um rank menor, eles poderiam criar 7 núcleos de alma absorvendo fragmentos, sejam de almas ou sombras. Não importavam. Mas ainda havia um limite para o número de núcleos que eles poderiam criar e, para se tornarem mais poderosos depois disso, eles tiveram que desafiar pesadelos como todo mundo. Portanto, o massacre de Mordred não fazia sentido. Ele já tinha sido um terror no futuro, afinal. As criaturas, no entanto, seguiram um caminho completamente diferente e quase invertido. Ao absorver fragmentos, eles não criaram novos núcleos de alma. Em vez disso, eles subiram em rank, como Saint, por exemplo, que tiveram que consumir fragmentos de sombra das memórias para ascender. Se as reflexões de Mordred fossem as mesmas que são, se precisassem apenas de uma certa quantidade de fragmentos para se classificar, então não havia limite para quantos fragmentos eles poderiam devorar. Sem fim para o crescimento deles, não até atingirem o mítico rank divino. Então, se o príncipe do nada sacrificou 5 de seus 6 núcleos de alma para criar 5 bestas despertadas, então qual era o seu posto agora, depois de consumir milhares e milhares de almas? Capítulo 687, Oráculo da Noite. Hef e Kai pareciam ter algumas perguntas, mas optaram por permanecer calados. Pelo menos por enquanto. É claro que eles sabiam quem era Mordred e tinham uma impressão geral de seus poderes. Sun Yi e Cassie haviam descrito sua experiência no Templo da Noite para eles com detalhes suficientes, para que seus amigos, assim como os Guardiões do Fogo, soubessem o que estariam enfrentando se cruzassem com o Príncipe do Nada. No entanto, até o próprio Sun Yi tinha apenas uma vaga compreensão de como o aspecto de Mordred funcionava, e Cassie também. Então, ouvir o quão poderoso ele havia crescido no pesadelo foi um choque para ele. A besta espelho era um diabo. Se tivesse sido criada como tal, ou tivesse ganhado mais núcleos em batalhas com poderosas criaturas de pesadelos, como Saint fez. Se é o primeiro, então significa que Mordred já foi mais do que um terror. Ele tinha muitas reflexões antes que o clã Valor o prendesse também. Deuses, que tipo de primogênito de Ranville era no passado? E, mais importante, quão perigoso ele se tornaria no futuro? Seus pensamentos sombrios foram interrompidos por Cassie, que falou novamente depois de ficar em silêncio por um tempo. De qualquer forma, destruir o corpo de Mordred não foi muito difícil. Ele apareceu vestindo o corpo da sacerdotisa que havia sido enviada pela primeira vez para encontrá-lo. Mas, é claro, fazer isso era inútil, porque ele poderia simplesmente pegar outro. No caos da batalha, eu não conseguia explicar que poderes terríveis o inimigo possuía para as forças do Templo da Noite. E mais do que isso, PN0V1 com ela balançou a cabeça sombriamente. No momento, eu não tinha certeza de que teria sido a coisa certa a fazer. Eu deveria ajudar os habitantes do pesadelo a matar um dos despertados do mundo em vigília. Não deveríamos ser aliados. Não importa o quão vil Mordred fosse apesar do que havia acontecido entre nós no passado, aqui no pesadelo, ele e eu deveríamos perseguir o mesmo objetivo. A jovem cega suspirou. Então, depois de uma batalha sangrenta, Mordred escapou da nossa armadilha e desapareceu. Logo depois disso, soubemos do massacre ocorrido enquanto estávamos distraídos com seu engano. E depois de testemunhar a cidade desolada que sua reflexão havia massacrado, fiquei desiludido com a noção de que ele e eu éramos os mesmos de alguma forma. Infelizmente, naquela época, já era tarde demais. Cassie abaixou a cabeça e continuou em silêncio. Depois de se deleitar com as almas dos habitantes da cidade, as reflexões se tornaram muito mais poderosas.
Mordred não estava mais vinculado à necessidade de ficar escondido também. Seus ataques se tornaram muito mais frequentes e devastadores, e o número de vítimas começou a crescer com uma velocidade assustadora. Quanto mais pessoas ele matava, mais perigoso ele se tornava. Ele não era invencível, é claro. Entre os despertados que serviam ao Templo da Noite, havia muitos daqueles que possuíam meios de contê-lo. Especialmente os Eles, que, como eu, estavam imunes à sua posse. Mas Mordred sabia disso também. E assim, ele foi atrás daqueles que poderiam ameaçá-lo primeiro. Ela parou por um momento, seu rosto ficando solene. Eventualmente, as pessoas, que ainda estavam vivas, pelo menos, ficaram tão aterrorizadas que deixaram suas casas e fugiram para o Templo da Noite, esperando que a alta sacerdotisa os protegesse. O exército e as sacerdotisas também ficaram desesperadas. Pedimos a no Norte para intervir. Ela era um transcendente e um oráculo sem igual, afinal. E apesar de sua indiferença, minha senhora prometeu enfrentar a própria criatura. Naquele dia, as pessoas ficaram tão aliviadas que realizaram uma grande celebração. Cassie permaneceu em silêncio por um tempo e, em seguida, continuou sua voz ficando triste e melancólica. Enquanto todo mundo estava comemorando, no entanto, minha senhora me chamou em segredo e me pediu para entregar uma mensagem a seu velho amigo, Lord Noctis, no leste. Apenas 3 palavras. Eu estou morto. Ela parou por um momento e se virou, seu lindo rosto ficando imóvel. Fiquei chocado, é claro. E a imortalidade dela? E todas essas pessoas que ela prometeu proteger? Ela sorriu tristemente e me disse que eles estavam todos mortos também. E que era melhor assim. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Cassie. Saí na manhã seguinte e fui para o sul sozinha. Viajar pelo deserto do Reino da Esperança, cego e sem a ajuda de ninguém, não foi fácil. Mas eu consegui sobreviver, de alguma forma. Seja por sorte ou devido ao que está no norte me protegendo, Mordred nunca me interceptou. Eu tive que enfrentar algumas poderosas criaturas de pesadelos, no entanto. Assim como outros perigos, ao longo do caminho. Eu superei esses obstáculos e, finalmente cheguei ao santuário. E no dia em que cheguei, finalmente senti a mudança repentina. Uma expressão sombria apareceu em seu rosto. Minha senhora morreu e outra falha foi adicionada à prisão de Hope. O desastre que se aproximava foi acelerado ainda mais. Você sabe o resto. Por um momento, Sunny pôde sentir uma pitada de profunda tristeza na voz de Cassie, mas depois, desapareceu e a jovem cega sorriu. Então, agora. Acho que sabemos o suficiente para tomar uma decisão sobre apoiar ou não Noctis em sua guerra contra o resto dos senhores da cadeia. Ele franziu a testa e depois disse em tom sombrio, há uma coisa que não sabemos. Algo que pode potencialmente mudar tudo. Mordred. Qual é o objetivo dele? O que ele fará quando os 4 senhores da cadeia entrarem em guerra? Cassie hesitou e lentamente balançou a cabeça. Que eu não sei. Ele deve ter percebido a natureza do conflito do pesadelo, agora. Ou talvez ele sempre o conhecesse, por meios que nenhum de nós pode adivinhar. Foi ele quem procurou esta semente, colocou a ideia de procurar as facas em nossas cabeças e nos manipulou para trazê-lo aqui, afinal. Não importa qual seja o objetivo dele, duvido que ele só queira se tornar um mestre. Ele está aqui para outra coisa também. Sunny permaneceu em silêncio por um tempo, depois soltou um rosnado frustrado e se virou. Tudo bem então. Acho que é hora de escolher nosso destino. Capítulo 688. Grande decisão. Ninguém falou por um tempo, antes de Fia finalmente quebrar o silêncio. Quero dizer, não é muita escolha, é? Claro, ir contra 3 santos imortais não parece um piquenique. Mas já sabemos que eles foram derrotados no final, de alguma forma, por isso não é impossível. E nem sabemos qual é a alternativa. Como garantimos que Hope não escapa de sua prisão? Matar Noctis. Isso apenas atrasaria o inevitável, já que todo esse lugar maldito já está à beira do colapso por causa de sua influência. Essa esperança. Ela é assustadora. Ela hesitou por um momento, depois perguntou com um pouco de confusão. Para ser sincero, nem tenho certeza do que ela é. Que tipo de demônio é poderoso o suficiente para enlouquecer uma região inteira? Ela é profana? Sunny suspirou e massageou seus templos. Não. Se alguma coisa, ela é divina. Ela também não é um demônio. Ela é um daemon. Daemons eram, divindades menores,
de certa forma, que se diz terem se criado. Eles apareceram do nada, possuindo poderes semelhantes aos dos deuses, mas diferentes. O feitiço tem uma tendência estranha de nunca mencionar a palavra daimon, por algum motivo. De qualquer forma, parece que os deuses e os daemons acabaram tendo uma guerra grande e terrível. E a prisão e fuga de Hope eram um prelúdio para essa guerra, eu acho. Heffy ouviu sem nenhuma expressão específica, depois disse sem lista. Oh, bem, nesse caso. Isso prova meu ponto. Tentando manter uma coisa como ela acorrentada. Ah, matar 3 santos imortais de repente parece fácil, em comparação. Kai se moveu um pouco e, em seguida, sua voz rouca ressoou repentinamente na sala de pedra. Acho que estamos vendo errado. A questão não é o que devemos fazer. É o que deve ser feito, você não acha? Sim, não há uma maneira particular de resolver um pesadelo. Mas isso não significa que algumas resoluções não possam estar certas e outras não possam estar erradas. Esta terra foi transformada em inferno por Hope, que está tentando escapar de suas correntes. Até que ela seja libertada, isso não mudará. Ele se inclinou para a frente, franziu a testa e acrescentou sombriamente, o Coliseu Vermelho, a cidade do Marfim. E por todas as ruínas de seu reino, a loucura reina, transformando humanos em perversões perversas de si mesmos. Claro, podemos vencer prolongando-o. Mas deveríamos. Estaríamos em paz com essa conclusão? Você pode me chamar de ingênuo, mas acho que, embora o feitiço não dite o que os desafiantes fazem, no pesadelo, ainda importa por que o fazemos. Ainda somos responsáveis por nossas ações e suas consequências. Então, acho que precisamos fazer o que é certo. Sun-Mi olhou para ele e perguntou. Sua voz era dura, de quem dizer o que é certo. Como você sabe que, ao liberar Hope, não estaremos condenando todos que moram aqui uma morte instantânea? 1000 anos em cadeias. Pessoalmente, eu ficaria um pouco bravo. Kai permaneceu por um momento e depois balançou a cabeça. Você está certo, talvez eu não saiba o que é certo. Mas eu sei o que está errado. E o que vi aqui foi profundamente errado. Sun-Mi olhou para ele um pouco e depois deu de ombros. Bem, não é como se eu discordasse. Na verdade, eu odeio esse lugar com uma paixão. Eu realmente não me importo se Hope simplesmente mata todos, também. No que me diz respeito, os bastardos merecem. Ele esperou alguns momentos e depois se virou para Cassie. E se você? Você ficou terrivelmente quieto. A jovem cega hesitou por um tempo e depois falou uniformemente. Estou disposto a fazer o que você decidir. Vou confiar no seu julgamento, Sun-Mi. Ele franziu a testa, estudando o rosto dela com uma expressão sombria. Por quê? Você não tem uma opinião? Cassie permaneceu em silêncio um pouco, depois simplesmente balançou a cabeça. Danação. Ele sabia, é claro, porque a garota cega relutava em falar. Ela deve ter visto algo. Um vislumbre do futuro que ela não queria compartilhar. Sabendo que isso afetaria o pensamento deles, possivelmente informando o próprio evento que ela queria que acontecesse, ou desejava evitar. Sua própria opinião já estava comprometida por esse conhecimento e, portanto, Cassie decidiu se retirar completamente da decisão. Parecia que ela havia ficado desconfiada de suas visões e das consequências de agir sobre elas, depois da costa esquecida. Oráculos condenados. Sun-Mi suspirou e depois olhou para Effie e Kai. Bem, então não há muito o que discutir. Vocês dois desejam se juntar a Noctis, é. Eu acho que também sou. Ele pode ser um louco, mas pelo menos ele é um louco que conhecemos. É. Eu também gosto do cara. Apesar de ser um trapaceiro desonesto, mentiroso, conivente, louco e covarde. Ninguém é perfeito, sabia? Heffy riu. Uau, é quase como se ele estivesse me lembrando alguém. Agora quem pode ser? Então, ela sorriu para Sun-Mi e perguntou, isso, está resolvido, então. Então. Devemos dar as boas novas a esse trapaceiro covarde. Você sabe. Sobre como ele não precisa nos matar e colocar nossas almas em eletrodomésticos. Parecia que estava pronta para ir, mas Sun-Mi a deteve com um gesto hesitante. Na próxima parte. Ele pensou muito sobre isso, sem saber se era a coisa certa a fazer ou um erro gigantesco. Ele ainda não tinha certeza, mas tinha a sensação de que a decisão que havia tomado no final era correta. Pelo menos parecia assim. De qualquer forma, não havia como voltar atrás.
Sun-Yi permaneceu em silêncio um pouco e depois olhou para seus amigos com uma expressão tensa. Antes de fazermos, há algo que preciso lhe contar. Ref e Ika olharam para ele com uma ligeira surpresa escrita em seus rostos, enquanto as sobrancelhas de Cassie subiam de repente. Ela já sabia o que estava prestes a acontecer, é claro. Kai olhou para ele e sorriu. Oh! O que é isso? Sun-Yi suspirou, virou-se, depois os encarou e encolheu os ombros. Ah, não é nada muito sério. Apenas. Bem. Para dizer a verdade. Ele agarrou o amuleto esmeralda com mais força e disse, minha falha é que eu não posso mentir. Eu tenho um nome, verdadeiro, que recebi no meu primeiro pesadelo. Meu aspecto é do posto divino. Eu tenho 3 soul cores. Na verdade, shadow cores. O que tecnicamente me torna um demônio. Daí esse corpo feio. Eu já desbloqueei o legado do meu aspecto. Eu herdei a linhagem de um dos 7 daemons. Ah, e também. Como digo isso? Eu posso ser Lord Mongrel. Desculpe por isso, Kai. Capítulo 689. Confiança. Ref, que já estava de pé para sair, congelou e depois se sentou lentamente. Kai jogou sua máscara de madeira no chão e olhou para ele com olhos arregalados. Até Cassie parecia um pouco atordoada, apesar de saber a maioria das coisas que ele acabara de dizer. Um silêncio mortal se instala na sala, e Sun-Yi se viu sendo perfurado por 2 olhares estupefatos. Ele coçou o pescoço, tossiu desajeitadamente e desviou o olhar. Sim. Isso é mais ou menos tudo o que eu queria dizer. Obviamente, a decisão de revelar esses segredos a seus amigos não foi fácil. Na verdade, foi contra tudo o que Sun-Yi acreditava. Todos os instintos em seu corpo gritavam que ele estava cometendo um erro terrível. Mas o instinto nem sempre foi o melhor conselheiro. Caso contrário, qual era o sentido de ter inteligência e capacidade de pensar em suas decisões? O fato é que Sun-Yi já havia causado danos irreparáveis a seus relacionamentos uma vez por causa de sua natureza incessante. De volta à Costa Esquecida, ele mantinha seus segredos um pouco demais, deixando de entender como sua decepção faria aos outros o perceberem. Claro, ele tinha um motivo para se comportar da maneira que tinha. E sim, ele nunca havia realmente mentido para seus aliados, simplesmente retendo ou manipulando um pouco as informações para se manter seguro. Mas os outros não sabiam sobre suas razões. Tudo o que eles sabiam era que sua confiança nunca era totalmente devolvida e que ele estava cheio de segredos, discrepâncias e maneiras insidiosamente sutis de guardar esses segredos para si mesmo. Sun-Yi nunca havia se explicado. E, na ausência de uma explicação, o mal-entendido era inevitavelmente tomar seu lugar, talvez com resultados terríveis. Quem sabia? Se tivesse sido mais aberto com Nepis, ela poderia não considerar um mentiroso, absorvendo essa falsa percepção em seu próprio eu formador. As coisas teriam terminado de maneira diferente, então. Independentemente disso, atualmente, Sun-Yi conhecia os aspectos. E, mais importante, as flaws de todos os membros da coorte. Mas eles não podiam dizer o mesmo. Eles revelaram suas fraquezas para ele, mas ele se manteve por conta própria, deixando de retribuir essa confiança. Por enquanto, tudo parecia bem. Mas essa natureza unilateral de sua amizade estava fadada a apodrecer no futuro, e a pequena rachadura criada poderia crescer em tamanho, eventualmente destruindo-a. Além disso, até Mordred conhecia seus segredos. Teria sido bobagem se o príncipe do nada o fizesse, mas Efieika não. Sem mencionar perigoso. Então, Sun-Yi decidiu dar um salto de fé e confiar em seus amigos. Fazia muito tempo, de qualquer maneira. Mas, condenação. Por que ser honesto com as pessoas se sente tão nojento? Que sensação repugnante. Maldições. Estou com coceira. Depois de um minuto inteiro de silêncio atordoado, Ref finalmente falou, sua voz soando estranhamente mansa. Agora. Espere um minuto. Ela levantou a mão pequena e mostrou um dedo. Sua falha. Nós meio que já tivemos uma ideia geral, depois de passar tanto tempo com você. Ainda está. Espere, você não pode mentir? O quê? Sun-Yi encolheu os ombros. Não posso mentir em voz alta e sou obrigado a responder a qualquer pergunta que me seja feita com sinceridade, ou pelo menos da melhor maneira possível. Ele esperava que algum tipo de pergunta apimentada se seguisse imediatamente, mas Efia permaneceu calada,
mostrando quão perplexa ela estava. Até sua travessura habitual desapareceu. Em vez disso, a garotinha simplesmente levantou um segundo dedo. Bem, o verdadeiro nome. Nós meio que descobrimos isso também. Você parecia relutante em compartilhá-lo, por algum motivo, então Kai e eu não pressionamos. Sunni soltou um suspiro pesado, hesitou por um momento e depois se forçou a falar. Isso tem a ver com uma capacidade inata do meu aspecto. Se certas condições forem atendidas, isso pode me tornar vulnerável àqueles que conhecem meu nome verdadeiro. Foi por isso que mantive isso em segredo. E também fiz muito esforço para parecer o mais fraco e patético possível, para que ninguém suspeitasse que um fraco como eu pudesse possuir um nome verdadeiro. Seu rosto ficou um pouco escuro. Ser considerado um fracote geralmente é ótimo, porque faz os inimigos subestimarem você. Estou mais do que bem com pessoas pensando pouco em mim. Mas, depois que comecei a fingir, as coisas ficaram fora de controle muito rápido. Hefia piscou algumas vezes, permaneceu em silêncio por um momento e levantou um terceiro dedo. Bem, acho que isso explica algumas coisas. Agora, sobre Lord Mongrel, sabíamos, é claro. Quero dizer, era meio óbvio. Nesse ponto, Kai e Cassie se voltaram para Laé. Falaram simultaneamente. Kai parecia ainda mais surpreso do que antes. O que? Eu não sabia. Cassie, enquanto isso, parecia um pouco confusa. Ela perguntou hesitantemente, me desculpe, mas quem é Lord Mongrel? Hefia olhou para eles com uma expressão engraçada. Como assim, você não sabia? Foi você quem o ajudou a comprar essa armadura. Kai abriu a boca, depois a fechou e abriu, novamente. Espera, que armadura? Ajudei. A armadura de pedra do mercado de memórias. Aquela coisa empoeirada e feia. Não, não é o mesmo. O material é completamente diferente. O ajuste, o design. A armadura de Mongrel é muito chique. Nem um pouco como aquele pesado pedaço de pedra. Sunni cobriu o rosto e disse sombriamente, a pedra muda para um metal parecido com um pedreiro devido a um encantamento. Foi quebrado e exigiu um despertado para ativar o processo de restauração. Quanto ao ajuste, você se lembra que as memórias se ajustam para acomodar o corpo do proprietário, certo? Inferno. Agora que tem um rabo, até ele é blindado quando convoca o manto. O jovem olhou para ele com uma expressão perdida e depois recostou-se na cadeira. Eu vejo então. Mas, quero dizer, não importa. Sunni massageou seus templos. Eu nunca quis que Mongrel ficasse famoso. Eu só queria praticar a espada na paisagem dos sonhos, e todos os bons pseudônimos já foram tomados. Quem sabia que uma emissora maldita espalharia o clipe de mim enviando para todos os lugares da rede? Deuses! E as coisas só pioraram depois disso. Hefia olhou para ele, depois para os 3 dedos e depois deu um soco. Mas o resto? Um aspecto divino. O que? Esses existem mesmo. 3 núcleos de alma. A linhagem de um daimon. O que é isso? E o que vem a seguir? Você vai nos dizer que tem uma memória divina, ou algo assim. A garotinha soltou uma risadinha nervosa e balançou a cabeça com zombaria. Sunni olhou para ela um pouco e depois cautelosamente limpou sua garganta. Bem. Na verdade. Eu tenho 2. Capítulo 690. Uma pergunta. Algum tempo depois, Sunni saiu da sala, caminhou entre os altos menires e entrou no amplo jardim do santuário. A coorte pretendia conversar com Noctis juntos, mas após a bomba de uma revelação, os outros precisaram de algum tempo para digerir todas as novas informações e decidiram ficar para trás. Entendível. Na verdade, Sunni também queria ficar sozinho por alguns minutos. Embora sentisse que havia tomado a decisão certa, revelar seus segredos era uma experiência desconfortável. Ele sentiu como se um peso invisível tivesse sido levantado de seus ombros, um pouco, mas também sacudido e desconfortável. Ele se sentiu nu. Sunni poderia usar um pouco de solidão para reunir seus pensamentos também. Após o choque inicial, ele entrou em mais detalhes sobre suas capacidades, explicando como um aspecto divino funcionava e as circunstâncias de como ele o merecia. No entanto, não era como se ele soubesse muito sobre esse assunto, então a conversa não foi muito longa. Ajudou os outros a entender melhor seus poderes, bem como o de Nepis. E, mais importante, de Mordred. Agora,
Eles estavam tão prontos para enfrentar o príncipe do nada quanto poderiam ser, caso um conflito com ele acontecesse. Além disso, devido a todos terem uma visão mais profunda dos poderes de Sun-Yi, sua sinergia já profunda comunidade de batalha provavelmente se tornaria ainda mais refinada. Sun-Yi também guardou algumas coisas para si mesmo. A diferença era que, antes, havia uma estranha dinâmica entre ele e seus amigos, onde eles fingiam não saber que ele não estava sendo totalmente honesta com eles, e ele fingiu não saber que eles sabiam. Agora, a existência dessas manchas brancas havia sido abertamente reconhecida por ele. Hef e Ika entenderam que havia coisas que ele não estava pronto para compartilhar e por que relutava em fazê-lo. Eles pareciam respeitar seus desejos. Em suma, foi surpreendentemente bem. Caminhando pelo belo jardim, iluminado pela luz pálida da lua cheia, Sun-Yi desfrutou do ar tranquilo do santuário. Em algum momento, no entanto, um pensamento um pouco desconcertante entrou em sua mente. Eu me pergunto. Essa minha decisão foi influenciada, até certo ponto, pelo veneno de Hop? Se sim, que profundo desejo meu ela amplificou para me pressionar a ser honesto com meus amigos, para variar. De repente, pensativo, Sun-Yi se aproximou da porta do covil do feiticeiro, esperou pacientemente que as bonecas de marinheiro abrissem e entrou. Talvez eu estivesse sempre. Seus olhos se estreitaram de repente e sua mão disparou para o lado, pronta para agarrar o eixo da visão cruel. Algo estava muito errado dentro do corredor escuro. Um cheiro, espesso e nauseante de sangue invadiu suas narinas, enviando adrenalina correndo pela sua. Isso o cercava como uma onda sufocante, como se um terrível massacre tivesse acabado de ocorrer nos aposentos do feiticeiro imortal. Mas Sun-Yi não viu nenhum cadáver. A câmara central estava exatamente como a havia deixado na última vez, vazia de todos os móveis, com um vasto círculo de runas desenhadas no chão de pedra. Não inteiramente o mesmo. O chão havia rachado em vários lugares, como se algo estivesse empurrando por baixo, exercendo uma pressão devastadora sobre as pedras antigas. Noctis ainda estava no centro do círculo. Uma de suas mangas estava arregaçada e havia um corte profundo no pulso esquerdo, uma corrente de sangue escorrendo pela mão e caindo como uma fita vermelha. Em sua outra mão, ele segurava a foice do diamante. O feiticeiro estava cercado por uma poça rasa de sangue, no entanto, de alguma forma falhou em tocar as bainhas de suas roupas. Sun-Yi olhou para ele por alguns momentos, percebendo que a superfície da pedra parecia estar absorvendo lentamente o sangue. Então, ele pegou o amuleto de esmeralda e perguntou uniformemente: "Você está tentando se matar?" Noctis abriu lentamente os olhos, olhou para Sun-Yi e sorriu intensamente. Então, agindo como se nada fora do comum estivesse acontecendo, ele limpou a foice do diamante, escondeu-a nas dobras de sua roupa de seda e se inclinou. "O que? Claro que não. Eu sou jovem demais para morrer." Sun-Yi deu a ele um olhar duvidoso. "Jovem? Você tem pelo menos 1000 anos." O feiticeiro inclinou a cabeça, coçou a bochecha com um olhar atencioso e depois sorriu ainda mais. "O que? Claro que não. Eu sou linda demais para morrer." Feliz consigo mesmo, Noctis de alguma forma fez o corte no pulso fechar, pulou sobre a poça de sangue e caminhou em direção a Sun-Yi com uma expressão relaxada. "Venha. Este lugar precisa ser exibido, eu acho. O jardim é agradável e frio, no entanto." Sun-Yi deu uma última olhada na piscina de sangue que desaparecia. Ele imaginou. O piso de pedra da câmara tremeu um pouco, naquele momento. Balançando a cabeça, ele se virou e seguiu Noctis para fora. Juntos, eles foram lentamente para a ilha do altar. Noctis parecia gostar muito do silêncio do jardim iluminado pela lua. 1 ou 2 minutos depois, porém, ele o quebrou com uma pergunta, despreocupada: "Então, o que você queria me dizer? Você e seus amigos chegaram a uma decisão?" Sun-Yi hesitou por um momento e depois respondeu: "Nós fizemos. Nós vamos ajudá-lo a libertar Hop." Noctis sorriu. "Oh, maravilhoso." Depois disso, ele não disse mais nada. Sun-Yi esperou um pouco confuso. Eles já haviam chegado ao altar branco e sentaram-se em um banco de pedra, apreciando a vista do lago intocado, com o círculo pálido da lua refletindo em sua superfície calma. E, no entanto, o feiticeiro parecia perder a capacidade de falar. Um pouco irritado, Sun-Yi hesitou por um momento e depois perguntou desajeitadamente: "Assim,
Você precisa que eu lhe dê as facas? Noctis olhou para ele com um sorriso fácil e encolheu os ombros. Ah, não há necessidade. Mantenha-os. O olho de Sun-Yi tremeu. Como assim, mantenha-os? As facas não eram o que você estava procurando. O feiticeiro imortal olhou para o reflexo da lua e acenou com a mão vagamente. Podemos lidar com eles quando chegar a hora. As coisas vão se resolver, de um jeito ou de outro. Ele permaneceu em silêncio um pouco e acrescentou que seu sorriso desapareceu lentamente. Agora que aquele no norte está morto, as coisas começarão a se mover mais rapidamente. Os outros senhores da cadeia provavelmente já estão em movimento. Noctis suspirou, depois se inclinou para trás e olhou para o céu. Não teremos tanto tempo para nos preparar quanto eu esperava. 2 meses, talvez. Talvez até menos. Você e seus amigos devem passar esse tempo com sabedoria. Quando o fim começar, não teremos a oportunidade de relaxar assim até que tudo acabe. Sun-Yi ficou em silêncio e depois olhou para o lago tranquilo. Depois de alguns momentos, ele disse, nós vamos ajudá-lo, mas eu tenho algumas perguntas. Divertido com essa afirmação, Noctis riu. Você ainda tem perguntas em uma noite como essa? Sem sol. Você deve aprender a se divertir, de tempos em tempos. Tome um momento e aprecie o mundo. Caso contrário, qual é o sentido de viver? Sun-Yi olhou para ele com uma expressão inexpressiva. Eu pareço alguém que sabe qual é o sentido de viver. Obrigado pelo conselho. Levarei suas palavras a sério. No entanto, ainda tenho perguntas. O feiticeiro fez uma cara severa e suspirou. Bem. Uma pergunta. Eu vou responder uma pergunta. Então pense bem antes de perguntar. Sun-Yi não falou por um tempo, olhando para o reflexo da lua. Seu rosto ficou sério, sombras profundas velando seus olhos. Depois de vários minutos em silêncio, ele finalmente franziu a testa, olhou para Noctis e disse. Então me diga uma coisa. Por que Deus do Sol destruiu o reino da esperança? O imortal levantou as sobrancelhas, depois jogou a cabeça para trás e riu. Pela lua. De todas as perguntas do mundo, você só tinha que fazer essa, não é? Ele balançou a cabeça e depois desviou o olhar. Bem, um acordo é um acordo. Eu vou responder. Como muitos outros que tentaram responder a essa pergunta ao longo dos séculos. Alguns disseram que era porque ela era Daimon, outros disseram que era porque ela era poderosa demais. Que ela ficou orgulhosa demais ou que ficou radiante demais, superando até o Senhor da Luz. Mas, eles estavam todos errados. Na verdade. Pelo menos o que eu acho que é verdade. A esperança não foi punida porque ela era muito poderosa, muito orgulhosa ou muito radiante. Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois suspirou. Foi porque ela era adorada.